Boa tarde aos irmãos, Shalom. Aqui quem vos fala é o Anderson do canal João 832 para mais um estudo. No estudo de hoje falaremos, irmãos, do capítulo 35, 36, 37 e 38 de Gênesis, ok? São tecnicamente tranquilos para o entendimento, então a gente vai fazer só uma pincelada nos pontos mais importantes, tendo em vista que todo ele é importante, tá ok? Então, desde já, queria convidar os irmãos que não são inscritos para se inscreverem no canal. Deixa aquele like, comente, tá? Para subir a relevância aí do canal, para a gente alcançar mais irmãos. Compartilhe a mensagem, tá ok? E é isso, vamos lá. No capítulo 35, Adonai manda Jacó ir a Betel, tá ok? E no meio do caminho acontece a morte de Débora, serva de Rebeca, mãe de Esaú e de Jacó. E ela foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bakut, que significa carvalho do lamento. E também aconteceu que Raquel deu à luz com grande dificuldade, tá ok? E ela deu à luz e deu ao nome Benomi, mas o pai deu-lhe o nome Benjamim. Benomi significa filho do sofrimento ou filho da fragilidade. E Benjamim pode significar filho da minha mão direita, ou filho do sul, ou filho de dias, de idade avançada. Interessante. No capítulo 36, irmãos, trata-se dos descendentes de Esaú, tá ok? Isto é, de Edom, né? E ele escolheu mulheres cananeias para serem suas esposas. Ele escolheu Ada, que é filha de Elon, o Hitita, lembrando que os hititas eram um povo muito poderoso na antiguidade, tá ok? Um dia eu vou fazer vídeos explicativos aí sobre essas tribos, né? essas pessoas fortes, os hititas, os filisteus, enfim, né? Os cananeus todos ali, todas as tribos ali. Eu vou fazer um vídeo específico bem ilustrativo para os irmãos entenderem quão poderosos eram esses homens do passado. Ou Eteu, tá? Era Hitita ou Eteu, também era conhecido. O Olibama, filha de Aná, neta de Zibeão. Zibeão. O Eveu. Zibeão, o Eveu. E Basemate. Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E os filhos de Esaú foram Elifaz, né, que ele teve com Ada. Com Basemate ele teve Reuel. E com o Olibama ele teve Jeus, Jalão e Corá. Foram 3 filhos. E no capítulo 37, irmãos, veremos os sonhos de José. A gente vai ver que ele teve 2 sonhos aqui. E partindo desses sonhos, foi aonde ocorreu toda a desgraça da vida dele, né? A partir do momento que o Criador revelou a ele esses sonhos, né, com quão grande ele seria, cresceu nos irmãos dele ali a inveja, a fúria, a ira, e aí toda a desgraça que aconteceu na vida deles partiu dessa revelação. A gente vai acompanhar. No capítulo 37, versículo 7, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Então aqui a gente vê o primeiro sonho, tá?
que estavam todos eles amarrando esses feixes ali, provavelmente é de trigo. E o feixe dele se levantou e os dos irmãos se curvaram ao redor dele, né, prostrando-se a ele em reverência. Então seus irmãos lhes disseram, né, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Tipo assim, mostrando já a insatisfação deles, né? Por ele ser, né, muito jovem, então eles não gostaram muito bem desse sonho. E depois ele teve um outro sonho e contou aos seus irmãos. E desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então quer dizer, quando ele contou esse sonho para os irmãos e o pai o repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Então aqui o Criador já estava mostrando, né, que o sol, a lua, Jacó e a sua esposa, mais as 11 estrelas, que no caso são os 11 filhos dele, né, se curvariam perante José. Olha que magnífico, não é? E isso no versículo 10. Do versículo 12 ao 36, vai desdobrar-se a vinda de José, a venda, né, de José aos midianitas no Egito. Né? Ele vai ser vendido ali pelos midianitas a Potifar, e antes eles vão encontrar ele lá no buraco, vão resgatá-los e tudo mais, e enfim, né? Então Potifar, que era o oficial do faraó e também o capitão da guarda, comprou ele, né? E a gente vai ver isso. Uma observação, essa túnica longa, que no hebraico significa ketonet passim, o significado preciso é incerto. Tem um historiador judeu antigo, viveu no século I ali depois de Cristo, Flávio Josefo. Ele afirmou que era uma túnica com mangas longas que chegava até o tornozelo. A Septuaginta e a Vulgata traduzem a expressão como túnica de muitas cores. Olha só que magnífico. Inclusive, irmãos, logo adiante estarei preparando vídeos, tá, de estudos sobre a história dos hebreus, tá, de Flávio Josefo. A gente vai acabar o apócrifo de Melquisedeque, provavelmente entraremos em Enoque, e logo na sequência, talvez aí a gente já inicie a história dos hebreus. É um livro magnífico, muito conhecimento. Agora a gente vai ver no capítulo 38 a história de Judá e de Tamar. É muito interessante. A gente vai ver aqui o passo a passo da questão do direito, né, da esposa que perde o marido ser passada para um irmão do marido, tá? E muito interessante. Só que tem aí um final bem chato, né? Tem todo um pecado aí por trás aí, Judá enganado, enfim, mas vamos lá. No capítulo 38, logo no primeiro versículo, Judá vivia na casa de um homem de Adulão, tá? Adulão era o local, chamado Ira. E ali Judá conheceu a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. E conheceu-a. Então aqui a gente já vê conheceu-a, né? O eufemismo para relações sexuais, tá ok? E ela engravidou e deu nome ao filho Er. Tá? Então ela teve o primeiro filho, né, o primogênito, Er. E ela engravidou novamente e deu nome ao segundo filho, Onã. E quando estava em Quezib, ela teve um terceiro filho e o chamou Silá. Aí no versículo 6 a gente vê que Judá escolheu uma esposa para Er, de nome Tamar. Então aqui a gente vê um salto temporal aí gigantesco, né? É que naquela época os homens casavam muito cedo, né? Com 15, 16 anos já se casavam, né? Dependendo ali da região.
Mas o Eterno reprovou a conduta perversa de Er, e então matou. Provavelmente ele negava à sua esposa o direito ali de consumação do casamento, né? O contexto nos mostra isso. No versículo 8, Judá deu Onã para casar-se com Tamar. Então a gente vê aqui que lá na frente, né, essa lei ela foi seguida, né, à risca. E já aqui a gente vê que o irmão morre, o outro irmão toma a sua cunhada para dar sequência ali e dar filhos ao irmão, né? A fim de que cumprisse as obrigações de cunhado, dando-lhe descendências ao seu irmão. Só que, infelizmente, aconteceu coisas estranhas aqui. E o Eterno reprovou-o e o matou. Porque, irmãos, ele fazia algo que nos tempos de hoje a gente conhece como masturbação. Tá? Perdão com a palavra, mas é para elucidar bem o significado disso. E ele jogava a semente ao chão. Então ele não consumava o ato com a sua esposa, tá? E fazia isso. E isso para o Criador é um pecado mortal. E então Jacó pediu para Tamar voltar para a casa de seu pai e morar ali como viúva, até que o seu filho Selá cresça. Então, o Criador, vendo que Onã também praticava a mesma iniquidade, matou ele também. Então, Judá pediu para que Tamar voltasse para a casa dos seus pais, vivendo ali como viúva, tá? Isso teria que ser sem conhecer homem algum, até que o filho mais novo crescesse para que ela tomasse ele como esposa. E algum tempo depois, a esposa de Judá morreu. Tá? Então ele ficou viúvo, e a gente vai ver do verso 12 ao 23 que Tamar arquiteta um plano para se deitar com seu sogro. Então era grande a indignação dela. E no versículo 24 mostra que ela engravida e que as pessoas começam a falar que ela se prostituiu. Então quer dizer, ela arquitetou um plano, ela esperou o Judá ali no meio do caminho, engravidou dele, tá? E no versículo 25 ela mostra um item específico pelo qual ela seria reconhecido o pai do filho dela. Então ela pediu para ele um item, porque ele envolvia dinheiro, a questão de pagamento, né, pelo trabalho da prostituição, e ela pediu um item específico. E esse item ela usou para comprovar quem era o pai. E aí no versículo 27 ela deu à luz a gêmeos. O primeiro deu o nome Pérez e o segundo deu o nome Zerá. Então aqui a gente vê uma situação bem complicada, né? Ela fez algo errado, que é se deitar com o sogro. Ela arquitetou isso, então quer dizer, ela errou 2 vezes. E Judá, ele só teve que, né, tentar se desvencilhar desse problema, tá ok? Só que ele deu para ela rebanhos, deu gado, ele não desamparou, né? A gente vai ver no texto que ele não desamparou ela, tá ok? E a reflexão é essa. Na Bíblia, o Criador nos pede para crescer e multiplicar. E os 2 filhos dele fizeram ao contrário, né, irmãos? Ele jogou a semente ao chão. Ele foi totalmente contra a ordem natural do ser humano, né? Então é isso. Fica essa lição pra gente nos dias de hoje. Por mais difícil que o mundo esteja, né, a gente tem que tentar sempre cumprir o que o Criador nos determina, né? A gente sabe que o mundo está bem complicado e cada dia está pior, mas tenhamos ânimo. E Yeshua nos fala, né? Ele venceu o mundo, a gente tem que ter ânimo, né? Somos mais que vencedores. Tá ok, irmãos? Então é isso. Queria agradecer aí aos irmãos que vierem assistir o vídeo. Compartilhem, tá? Deixem aquele like. Comentem embaixo aí qualquer coisa que vocês acharem interessante, tá ok? Qualquer ponto.
E é isso. Fiquem todos na paz. Um abraço.